Demônios. Seres de 1000 personas, eles são os Asuras no hinduísmo, os Oni na mitologia japonesa e os Shiksimimi dos antigos astecas. Sempre presentes, eles desafiam a linguagem, a cultura e a religião. No Islã, eles são os Jinn, entidades que dizem ser criadas do fogo sem fumaça, que, assim como os humanos, receberam de Deus o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. Aqueles Jinn que escolhem o caminho do mal são os seguidores do diabo, que por sua vez é um Jinn, e seu objetivo é corromper e desviar a humanidade da adoração a Deus. Esse vídeo vai apresentar a concepção islâmica de demônios e compartilhar alguns paralelos fascinantes que eu descobri enquanto pesquisava culturas antigas. Os antigos mesopotâmios têm uma grande influência no mundo do oculto. A astrologia, por exemplo, que é uma ciência fundamental na magia, teve sua origem na Babilônia. Descobertas arqueológicas mostram que eles tinham um profundo conhecimento sobre demônios e documentaram muitas informações a respeito deles. Muitas das afirmações que o Islã faz sobre os Jinn são, na verdade, corroboradas por testemunhas mesopotâmicas antigas, que escreveram sobre interações demoníacas semelhantes. O profeta Muhammad disse que os demônios entre os Jinn participam da nossa comida. Na verdade, Satanás se permite comer a comida sobre a qual o nome de Deus não é mencionado. Isso é refletido na seguinte tábua mesopotâmica, na qual se diz que os demônios comem e bebem conosco. Ou você que caminha constantemente diante da cabeça de um inválido. Ou você que come com ele quando ele come. Ou você que bebe com ele quando ele bebe. O profeta Muhammad afirmou que os demônios urinam nos ouvidos dos homens, quando eles dormem demais e perdem as orações. Uma pessoa foi mencionada diante do profeta, e foi dito que ele tinha continuado dormindo até de manhã e não tinha se levantado para a oração. O profeta disse: Satanás urinou em seus ouvidos. A seguinte tábua mesopotâmica reflete essa afirmação. Seja você o demônio Alu maligno, que urina como um burro enquanto se agacha sobre um homem. O Alcorão nos informa sobre um método pelo qual os magos lançam feitiços nas pessoas. Diga: eu busco refúgio no Senhor do amanhecer, do mal do que ele criou, e do mal da escuridão quando se estabelece, e do mal dos que sopram em nós. Da mesma forma, na antiga Mesopotâmia, uma forma comum de lançar feitiços era o canto de palavras mágica, enquanto se amarravam nós. Pegue o cabelo de um cabritinho virgem, amarre 2 vezes 7 nós e faça a invocação. O profeta Muhammad ensinou que comer certos tipos de tâmaras oferece proteção contra os efeitos demoníacos da magia. Quem comer 7 tâmaras asva pela manhã não será prejudicado por nenhuma feitiçaria naquele dia. A seguinte tábua mesopotâmica descreve uma invocação mágica que reverencia a palmeira e a invoca por proteção. A jovem palmeira da tileira pura e resplandecente, plantada no pomar, adequada para a mesa de oferendas e purificadora do corpo. A poderosa palmeira da tileira de força heroica. Podemos ver que as várias afirmações que o Islã faz sobre os Jinn feitiços são todas corroboradas pelos antigos mesopotâmios, que eram demonologistas experientes e mestres magos. No mundo do oculto, a hora das bruxas, também chamada de hora do diabo, é um momento da noite que está associado a eventos sobrenaturais, onde se acredita que o véu entre os mundos está mais fino e as forças espirituais estão em seu pico de potência. As opiniões variam sobre o horário exato da noite em que isso acontece. No hinduísmo, o Brahma Muhurta, ou a hora de Brahma, é dito ocorrer logo antes do nascer do sol, e é considerado um momento sagrado e auspicioso. Atividades espirituais como o yoga dizem ter um efeito maior do que em qualquer outra parte do dia. No Japão, o Shino-toki, Mairi, que literalmente significa visita ao santuário da hora do boi, é um método de séculos para lançar uma maldição sobre um alvo. Assim chamada, é realizado durante as horas do boi, entre 1 da manhã e 3 da manhã. No folclore do Novo México, La Mala Hora, que significa a hora do mal, é acreditada como o momento após a meia-noite em que demônios vagam na escuridão, procurando por viajantes desavisados que têm a infelicidade de cruzar seus caminhos.
Estudos psicológicos também mostraram que experiências paranormais, como a sensação de presenças, ocorrem predominantemente à noite, especialmente entre 2 da manhã e 4 da manhã. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, tinha consciência da ligação entre o anoitecer e o aumento da atividade demoníaca. Quando a noite abaixa suas asas, ou você entra na noite, mantenha suas crianças por perto, pois o diabo se espalha nesse momento. Se o início da noite aumenta a atividade demoníaca, então o que a diminui? No mundo do oculto, há muito se observa que os demônios fogem ao canto do galo. Na mitologia chinesa, disse que os espíritos malignos desaparecem quando ouvem o canto de um galo. Contos folclóricos europeus falam do basilisco, uma criatura parecida com uma serpente que é destruída pelo canto do galo. Como podemos entender tais observações e experiências interculturais? Será que é verdade que demônios poderosos têm medo de aves de capoeira? O Islã revela a ligação entre o canto dos galos e o desaparecimento dos demônios. Quando você ouvir o canto do galo, peça a Deus a sua bênção, pois ele vê os anjos. É muito mais razoável aceitar que a causa do medo dos demônios são os anjos, seres poderosos criados por Deus. Seres que o Islã ensina não possuem livre-arbítrio, e por isso sempre se opõem ao mal e impõem rigorosamente a vontade de Deus na terra. Na verdade, o Alcorão nos conta sobre um encontro assim entre Satanás e os anjos. E lembre-se quando Satanás fez com que suas ações parecessem agradáveis para eles e disse: ninguém pode vencer vocês hoje entre as pessoas, e de fato, eu sou seu protetor. Mas quando os dois exércitos se avistaram, ele virou-se e disse: de fato, estou desassociado de vocês. De fato, eu vejo que vocês não veem. De fato, eu temo a Deus. E Deus é severo na punição. Este versículo fala da Batalha de Badr, quando os árabes mecânicos que adoravam ídolos foram incitados por Satanás a atacar o profeta Muhammad e seus seguidores. Os comentaristas muçulmanos entendem a menção de Satanás sobre ver o que vocês não veem como uma referência aos anjos. O profeta Muhammad nos informou que existe um demônio especial conhecido como Karen, que está ligado a cada ser humano. Não há ninguém entre vocês que não tenha um companheiro do jin designado a ele, até eu. Mas Deus me ajudou com ele e ele se tornou muçulmano, então ele só me ordena fazer o que é bom. Dizem que Satanás designa a cada um de nós um Karen pessoal, cujo papel é agir como observador e tentador, sussurrando sugestões e plantando pensamentos em nossas mentes. O conceito de Karen está presente em muitas culturas antigas. Por exemplo, os gregos acreditavam em entidades semelhantes, que chamavam de demônios. Sócrates, o famoso filósofo grego que é amplamente considerado o fundador do pensamento ocidental, é conhecido por ter dito: você já me ouviu falar de algo relacionado aos demônios, essa coisa que eu tenho desde criança. É uma voz que vem até mim. Os egípcios tinham crenças semelhantes. A alma humana era considerada composta por várias partes, uma das quais, chamada de Ka-pontua, era considerado o duplo espiritual de uma pessoa. Uma espécie de gêmeo invisível, que nos acompanha durante nossas vidas. Os mesopotâmios acreditavam que gênios protetores, chamados Lamassu, podiam ser invocados para assistência e proteção durante rituais mágicos. No zoroastrismo, eles são os Fravashi, os guardiões espirituais de cada ser humano que se acredita que nos guiam sutilmente na vida. Como os ateus podem explicar a crença em larga escala em tais entidades entre diferentes culturas ao longo do mundo antigo? Eles vão argumentar que houve simplesmente uma troca de ideias, e essas histórias foram se espalhando gradualmente de cultura para cultura ao longo do tempo. Um problema com essa explicação é a presença de crenças semelhantes entre culturas isoladas. Por exemplo, as Ilhas Havaianas, que estão localizadas no meio do Oceano Pacífico e foram descobertas por exploradores europeus apenas nos últimos poucos séculos. As pessoas que habitavam essas ilhas acreditavam em entidades chamadas Omakua, guardiões espirituais, que ouviam suas palavras, davam orientação e alertavam sobre infortúnios ou perigos. Agora, os ateus podem recorrer à teoria da evolução e argumentar que essas crenças sobrenaturais são apenas um subproduto do desenvolvimento do nosso cérebro. Em outras palavras, são mentiras úteis que servem ao propósito de sobrevivência e reprodução.
O problema com essa teoria é que a crença em entidades sobrenaturais, como demônios, geralmente não acontece isoladamente. Eles costumam fazer parte de um pacote religioso que inclui regras, regulamentos e moralidades, muitos dos quais se opõem às noções darwinianas de sobrevivência e reprodução. Pense em todo o esforço que muitas dessas comunidades dedicaram para construir templos e adorar entidades sobrenaturais. Tempo valioso que poderia ser melhor aproveitado procriando. Além disso, considere o sacrifício humano de mulheres que eram feitos como oferendas aos deuses. E esses atos reduziram o número de parceiros sexuais disponíveis. Além disso, a instituição do casamento e a presença de sistemas de justiça que puniam severamente aqueles que cometiam adultério. O que, novamente, limitava a capacidade de procriar. Esses são apenas alguns exemplos de comportamentos que contradizem completamente o darwinismo. Para mais exemplos, confira o livro Contos de Fadas Darwinianos, do David Sove. A mente subconsciente é um terreno fértil para a atividade demoníaca. Ao longo da história da humanidade, houve um reconhecimento universal de que estados mentais alterados podem atuar como um poderoso portal para o mundo espiritual. Uma variedade de técnicas, como sonhos lúcidos, drogas alucinógenas e meditação, são usadas para desligar a mente consciente e trazer a mente subconsciente para o primeiro plano, facilitando e amplificando a comunicação com forças espirituais. Todo ser humano naturalmente entra em um estado assim quando vai dormir, já que nossos corpos entram em modo de descanso e a mente subconsciente se torna mais ativa. Então, de uma perspectiva oculta, o sono coloca os seres humanos em uma posição vulnerável, pois nos expõe ao Shin. Agora, o que é realmente interessante é que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, parecia estar ciente dessa vantagem noturna que os Jin possuem. Quando você for dormir, recite Ayatul Kursi do começo ao fim. Ao recitá-la, haverá um guardião designado por Deus sobre você, que o protegerá durante a noite, e nenhum diabo se aproximará de você até amanhã. Os crentes foram fortalecidos com inúmeras súplicas desse tipo, que aconselhamos a recitar antes de dormir. Essas oferecem proteção a noite toda, afastando os demônios entre os jin que buscam nos prejudicar. Enquanto muitas religiões reconhecem a existência de demônios e alertam sobre os perigos gerais que eles representam para nós, nenhuma outra religião além do Islã tem uma consciência tão aguda da nossa vulnerabilidade ao dormir. Nem oferecem esse tipo de conhecimento prático que pode ser usado para buscar proteção. Os cristãos costumam acreditar que Satanás é um anjo caído que se rebelou contra Deus e foi expulso para a terra. Essa compreensão se baseia principalmente no seguinte trecho do livro de Isaías do Antigo Testamento. Como você caiu do céu, ó brilhante, filho da alvorada. Você foi lançado para a terra, você que antes derrubava as nações. Você disse em seu coração, e eu subirei aos céus. Eu elevarei meu trono acima das estrelas de Deus. Os cristãos entendem esse trecho como um relato da queda de Satanás. Eles interpretam a menção ao brilhante como uma referência a Satanás como um anjo de luz. A menção de caiu do céu é interpretada como uma referência à expulsão de Satanás do céu. Agora vamos analisar esse trecho e interpretá-lo no contexto. Os versículos iniciais do mesmo capítulo deixam claro que Isaías está se dirigindo a um rei terrestre, e não a Satanás. Você fará essa zombaria contra o rei da Babilônia. Além disso, o versículo imediatamente anterior a esse trecho descreve o destino desse indivíduo da seguinte forma. Toda a sua pompa foi levada para o túmulo, junto com o barulho das suas harpas. Lombrigas se espalham debaixo de você, e vermes te cobrem. Isso é claramente uma referência à morte e ao sepultamento no túmulo, o que descarta Satanás, que ainda está vivo e não se arrependeu. Então, podemos ver que esse trecho do livro de Isaías não está falando de Satanás, mas sim de um ser humano. A Bíblia, na verdade, afirma explicitamente que Satanás não é um anjo. O seguinte trecho do livro do Apocalipse do Novo Testamento fala de uma guerra futura entre Deus e Satanás nos últimos tempos. Então, a guerra estourou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana todo mundo.
Aqui, Satanás é descrito como mantive a serpente, o que refuta a compreensão cristã de que ele é um anjo. Agora, esse trecho menciona que os seguidores de Satanás serão anjos. No entanto, isso é problemático à luz do seguinte trecho do livro dos Salmos. Louvem o Senhor, vocês, seus anjos, vocês, poderosos que fazem a sua vontade, que obedecem à sua palavra. Aqui, as Escrituras louvam os anjos como seres que obedecem a Deus, o que contradiz a ideia de que eles seguirão Satanás e lutarão contra Deus. Podemos ver que a imagem pintada pela Bíblia em relação a Satanás e os anjos é problemática. Quando se trata do Islã, o Alcorão, assim como a Bíblia, também afirma que os anjos obedecem a Deus. Os anjos temem seu Senhor que está acima deles, e fazem o que lhes é ordenado. Em relação a Satanás e seus seguidores demoníacos, o Alcorão nos informa que eles são uma criação separada dos anjos, conhecidos como os jin. E lembre-se quando dissemos aos anjos, prostrem-se diante de Adão. Então, eles se prostraram, exceto Iblis, Satanás. Ele era um dos jin. Podemos ver que o Alcorão pinta uma imagem consistente dos anjos e demônios, e corrige a compreensão equivocada dos cristãos, assim como as contradições dentro da Bíblia. Dobro, dobro. Trabalho e confusão, fogo, queime o caldeirão borbulhe, óleo de novo e dedo de sapo, lã de morcego e língua de cachorro, para um feitiço de poderosos problemas, como um caldo do inferno que ferve e borbulha. Esse dístico shakespeariano, embora seja uma obra de ficção, realmente ilumina a sombria realidade dos magos ao invocar forças espirituais e preparar feitiços e encantamentos. É preciso passar por alguns rituais realmente tediosos e bizarros, para que as forças espirituais concordem em trabalhar com você e, assim, permitam que sua magia tenha efeito. Em um famoso trabalho mágico, conhecido como Operação Abramelin, os participantes precisam se isolar por um período de 18 meses, durante o qual devem realizar alguns rituais complexos. Se o mago violar alguma das regras rigorosas, então todo o ritual é anulado. E eles devem começar tudo de novo. A recompensa do mago por completar com sucesso essa tarefa extenuante é, segundo dizem, a concessão de comunicação com o anjo guardião santo. Magos dedicados, na sua busca por poder e na vontade de agradar as forças espirituais, seguem obedientemente esses requisitos à risca e fazem tudo o que é pedido a eles. Mas por que eles não param para refletir e considerar o motivo pelo qual são solicitados a passar por rituais tão tediosos e bizarros? Falando logicamente, não há uma ligação causal direta entre os efeitos sobrenaturais da magia e fórmulas que incluem ingredientes estranhos, como o olho de um novo. Então, qual é a intenção por trás de todo esse ritualismo? Além disso, como os magos podem conciliar esse ritualismo peculiar com a crença de que as forças espirituais, com as quais estão lidando, podem ser anjos e até deuses? O Islã revela a verdadeira realidade de todas essas entidades. Eles não são anjos ou deuses, mas sim demônios entre os jin. O líder deles é Satanás, que, segundo o Alcorão, é o inimigo da humanidade. De fato, Satanás provoca dissensão entre eles. De fato, Satanás é sempre, para a humanidade, um inimigo claro. O Alcorão nos informa que essa relação antagônica remonta a milênios, à criação do primeiro homem, Adão. Satanás se recusou a obedecer ao comando de Deus de mostrar respeito se curvando a Adão. Porque Satanás se via como superior ao homem. E com certeza criamos vocês, ó humanidade, e lhes demos forma humana. Então dissemos aos anjos, prostrem-se diante de Adão. Então eles se prostraram, exceto Iblis, Satanás. Ele não estava entre os que se prostraram. Deus disse, o que te impediu de te prostrar quando eu te mandei? Satanás disse, eu sou melhor que ele, Adão. Você me criou do fogo e o criou do barro. Como consequência, Satanás foi expulso do paraíso, desprezado e amaldiçoado. Ele culpa Adão pela sua queda e busca vingança contra sua descendência. Com essas informações de fundo, os rituais tediosos e bizarros que os magos são forçados a realizar agora podem ser totalmente justificados. Essa dinâmica entre demônios e magos é claramente uma de submissão, o que nos diz muito sobre a psicologia dos demônios. Parece que os demônios desejam controlar os seres humanos. Tudo isso é para o divertimento e satisfação de Satanás e seus demônios, que desprezam a humanidade e buscam subjugar e humilhar os filhos de Adão.
Tem um ditado famoso na magia, em que se você quer ganhar na loteria, é melhor comprar um bilhete. Os magos há muito tempo observam que, quando realizam rituais para concretizar um desejo, seus pedidos têm mais chances de serem atendidos sob certas condições. Primeiro, os pedidos devem ser realistas e alcançáveis no seu dia a dia. Então, por exemplo, em vez de pedir para se tornar um milionário da noite pro dia, você deve pedir por sucesso financeiro. E então, na verdade, faça o esforço de sair e conseguir um emprego. Em vez de pedir para uma estrela de cinema fora do seu alcance se apaixonar por você, é melhor ser realista e pedir para uma mulher dentro dos seus círculos sociais se apaixonar por você. Ouça o que os magos praticantes têm a dizer sobre esse assunto. Seja realista. A magia funciona aumentando as chances de algo acontecer. A situação improvável se torna mais provável. Não há situação impossível. Tem de haver um caminho. Você não pode simplesmente agitar uma varinha e fazer as coisas acontecerem. Tem que ser um movimento de probabilidade. Então, tem que ser algo que esteja ao seu alcance, que você consiga imaginar ou que realmente possa acontecer. Muita gente gostaria de ter mais dinheiro. Mas se você trabalha em um emprego onde não tem como conseguir aumento, ou não tem bônus, ou não tem um tipo de comissão de vendas. Situação onde o dinheiro pode entrar porque você teve uma boa semana. Então, como isso vai chegar até você? Em segundo lugar, os magos aconselham as pessoas a não esperarem que o pedido seja atendido imediatamente, e que é preciso ter paciência e esperar o desejo se manifestar. Aqui está o que os magos praticantes têm a dizer sobre isso. E a outra coisa a se perceber é que essas coisas levam tempo e também exigem muito trabalho. Mas continue se orientando para o seu desejo. E não queira isso demais. Você tem que acertar isso e depois tem que ser passivo. E aí, eventualmente, eles vêm, certo? As coisas vão acontecer e é bem difícil de explicar. Agora, o problema com essas afirmações é que esses mesmos magos acreditam que estão invocando e influenciando forças poderosas, como o universo ou deuses. Por exemplo, se eles buscam sucesso nos negócios, podem realizar um ritual e fazer uma oferenda a Hermes, o deus grego da riqueza, ou a Ganesha, o deus hindu da fortuna. Mas por que um deus não poderia te fazer um milionário da noite pro dia, ou te trazer aquela mulher específica que você quer? Porque você tem que estar preparado para esperar, possivelmente, muito tempo para que seu pedido se torne realidade. O que isso demonstra é que as forças com as quais os magos estão interagindo são limitadas em poder. O Isla ensina que toda magia é fruto da intervenção demoníaca, e que qualquer efeito experimentado pelos humanos envolve a ação dos Jinn. O Alcorão explica as limitações dos Jinn. E Satanás dirá quando a questão tiver sido concluída. De fato, Deus havia prometido a vocês a promessa da verdade, e eu prometi a vocês, mas eu os traí. Mas eu não tinha autoridade sobre vocês, exceto que eu os convidei, e vocês me responderam. Então não me culpe, mas culpe a vocês mesmos. Aqui, o Alcorão revela o que Satanás vai dizer a todas aquelas almas infelizes que foram enganadas por ele. Ele vai admitir que não tinha verdadeira autoridade ou poder sobre a humanidade. Ele e seus seguidores demoníacos apenas sussurraram sugestões, e aqueles que eram fracos de vontade o seguiram. Isso explica perfeitamente as observações dos magos, pois revela as limitações dentro das quais essas entidades demoníacas têm que operar. Agora, faz todo sentido porque os magos não podem ter certeza de que uma mulher específica vai cair na armadilha de um feitiço de amor. Porque não há garantia de que, quando os demônios sussurrarem para ela, ela vai se inclinar para as sugestões deles. É por isso que os magos aconselham que se peça por um tipo geral de mulher para se apaixonar por você. E então ter paciência enquanto a magia vai fazendo efeito aos poucos. Porque pode levar um tempo para esses demônios encontrarem uma mulher que não só se encaixa no perfil que foi solicitado pelo mago, mas que também está geograficamente próxima, e tem uma personalidade que é sugestiva o suficiente para ceder aos sussurros deles. Porque, quando desafiados por céticos a provar o paranormal, os magos não conseguem convocar espíritos ou mostrar habilidades psíquicas. Mesmo com o desafio de James Randi, eles falham em provar suas alegações. Sob condições rigorosas de teste científico, eles não conseguem fazer isso. Mesmo quando há grandes quantias de dinheiro em jogo,
como o desafio paranormal de $1 milhão do James Randi, os magos são incapazes de provar a veracidade de suas alegações. Essa impotência, diante dos céticos, deixou os magos perplexos. Helena Blavatsky, uma das principais ocultistas do século XIX, tinha isso a dizer sobre o assunto. A vontade determinada é o começo de todas as operações mágicas. O poder oposto da descrença e do ceticismo, se projetado em uma corrente de força igual, pode frear o outro e, às vezes, neutralizá-lo completamente. A presença de alguns céticos fortes dificulta muitas vezes para completamente as manifestações. Blavatsky está basicamente dizendo que a força de vontade é um aspecto crítico das operações mágicas. E que se um cético está presente, então o ceticismo dele anula a capacidade do mago de trabalhar com forças espirituais. Meio que como duas forças opostas se neutralizando uma a outra. Daí porque os magos não conseguem demonstrar suas habilidades para provar a existência de espíritos para os descrentes. Agora, essa explicação é problemática de várias maneiras. Primeiramente, os magos passam anos aprimorando sua habilidade de focar sua força de vontade por meio de vários exercícios mentais. Eles são mestres da concentração. Então, não faz sentido que a mera presença de um cético seja suficiente para superá-los. Em segundo lugar, muitos ocultistas acreditam que essas forças espirituais são seres poderosos, como deuses. Se essas entidades espirituais podem ser completamente impedidas de interagir com o mundo material apenas pela presença de um cético humano, então elas são obviamente seres limitados e fracos. Podemos ver que essa teoria de neutralizar vontades não é uma explicação satisfatória para as dificuldades enfrentadas pelos magos. O Alcorão explica essa situação caótica e imprevisível de uma forma que é lógica e consistente. O Alcorão nos informa que os objetivos dos demônios entre os jin é fazer com que a humanidade não acredite em Deus. E, de fato, os demônios desviam os descrentes do caminho de Deus, enquanto eles pensam que estão bem guiados. Os jin, as entidades que são a força por trás das façanhas dos magos, são agentes de engano e manipulação. E, de fato, os demônios desviam os descrentes do caminho de Deus, enquanto eles pensam que estão bem guiados. Os gênio, as entidades que são o poder por trás dos feitos dos mágicos, são agentes de engano e manipulação. Portanto, os jin logicamente não se revelarão de uma forma que possa provar sua existência para um mundo moderno cético, porque fazer isso é contraproducente para o seu objetivo final de desviar o máximo possível da humanidade. A realidade é que os jin têm controle total sobre quando se manifestam para os seres humanos. Porque fazer isso é contraproducente para o seu objetivo final de desviar o máximo possível da humanidade. A verdade é que os jin têm controle total sobre quando se manifestam para os seres humanos. Os magos, com seus rituais elaborados e encantamentos, não podem fazer nada mais do que emitir um convite. No final das contas, os jin vão decidir se manifestam ou não com base nas intenções dos magos e no contexto da situação em que estão. Os jin não se manifestarão em um ambiente científico, pois isso levaria a provar o sobrenatural, o que abre a porta para a existência de Deus. Converter céticos ao redor do mundo em crentes, uma consequência que vai completamente contra sua agenda diabólica. Neste vídeo, vimos que o Islã oferece uma riqueza de informações que levantam o véu sobre o mundo demoníaco. Não só as afirmações que o Islã faz são logicamente internamente consistentes, mas também explicam e racionalizam as observações e experiências dos magos que os perplexaram ao longo dos séculos. Para aqueles que afirmam que o Islã simplesmente copiou e pegou emprestado de várias lendas e religiões que vieram antes dele, isso não explica como. Ele evita e até corrige os erros deles. Muito do conhecimento que temos sobre demônios no mundo antigo vem de culturas e civilizações que já estavam extintas há muito tempo quando o Alcorão foi revelado. Seladas em artefatos descobertos arqueologicamente muito depois e criptografadas em línguas como sumério, acádio e egípcio, e hieróglifos que já estavam há muito extintos. Para entender a imensa percepção do Islã sobre o mundo do invisível, precisamos olhar além do homem, além do demônio. E, de fato, além de tudo que é criado, o Alcorão declara que sua origem é Allah. O Senhor dos mundos e conhecedor do invisível, ele é Allah, além de quem não há outra divindade, conhecedor do invisível e do que é testemunhado, ele é o totalmente misericordioso, o especialmente misericordioso. Misericordioso.